Um homem de 35 anos, absolvido pelo TJMG, após ser condenado por estupro contra uma menina de 12 anos. E você sabe qual foi os argumentos utilizados? Que eles tinham uma relação conjugal, que ele era tipo um marido, que ele dava assistência, que ele pagava cesta básica, que ele era provedor. Se a justiça começa a discutir se uma menina de 12 anos é vulnerável o suficiente, e é aqui que a gente precisa parar de tratar a política como se fosse algo distante da nossa vida e começar a prestar mais atenção nas decisões que acontecem nesse país. O caso foi julgado pela 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O homem foi denunciado por estupro de vulnerável. A mãe também respondeu sobre o crime de omissão, que é quando alguém deveria proteger e deixa de agir para impedir a situação. Mas os desembargadores entenderam que, pelas peculiaridades do caso, não teve um crime. E quais seriam essas peculiaridades, Ana? Eles disseram que havia uma relação afetiva, falaram em relação conjugal, destacaram que ele ajudava financeiramente, portanto, disseram que ele era provedor. Mencionaram até que a própria vítima disse que dos namorados que ela teve, ele foi o melhor que tratou ela. E ainda foi mencionado que ela tinha outros relacionamentos já anteriores. É muita coisa, né, gente? Mas, vamos lá, respirar. Muita coisa absurda. Porque a gente precisa entender o que isso tudo significa juridicamente. No Brasil, existe o crime de estupro de vulnerável. E ele é bem objetivo. Se é menor de 14 anos, é igual a vulnerável automaticamente. Isso quer dizer que não importa se tem consentimento, se a família permite, se parecia relacionamento, se ele ajudava financeiramente. A lógica da lei é muito simples. Crianças não têm maturidade psicológica, emocional e juridicamente para consentir. E outra coisa, quando a discussão entra na questão dela já ter tido outros relacionamentos anteriores e por isso deixava de ser tão vulnerável, a gente já começa a entrar numa discussão muito perigosa. Porque entende-se que a criança ela não deixa de ser vulnerável porque ela foi exposta antes. Se uma criança, mesmo que ela já tenha tido outros relacionamentos, isso não torna ela uma adulta. Isso pode indicar mais necessidade de proteção. E falando sobre essa lei, eu gostaria de fazer uma reflexão bem delicada sobre isso. Sabemos que a lei brasileira estabelece que menores de 14 anos são vulneráveis automaticamente. Isso significa que qualquer relação sexual abaixo dessa faixa etária é considerada crime, independente de consentimento. Mas vamos pensar numa coisa. Aos 14 anos, uma adolescente magicamente ganha maturidade emocional? Ela deixa de ser suscetível à manipulação? Ela deixa de estar em uma posição de desigualdade quando ela se relaciona com um homem mais velho? Enfim, fica aí o questionamento e a reflexão e eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo do vídeo a opinião de vocês sobre isso. Agora a gente vai analisar os argumentos utilizados pelo TJMG, né? Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Relação conjugal. Primeiro que chamar de conjugal, você não vai transformar a criança em adulta. Não existe casamento legal aos 12 anos de idade no Brasil. Então, o termo conjugal não vai mudar a idade da menina. Ele era provedor. Esse foi um argumento que eu confesso que me incomodou muito. Assim, é chocante a gente estar em pleno 2026 e a gente vê isso sendo utilizado. Ah, mas ele ajudava financeiramente. Ah, mas ele pagava a cesta básica. Desde quando a ajuda financeira transforma uma relação extremamente desigual em algo saudável? A gente vive num país com vulnerabilidade econômica real. Quando um homem adulto aparece oferecendo estabilidade, comida e dinheiro, isso não é romance. Isso é poder. E quando existe poder demais de um lado e imaturidade demais do outro, não é equilíbrio, é desigualdade. Tudo é relacionado à classe, a problemas de classe social, enfim. Mas bora lá que pra gente não perder o raciocínio. Enfim, dependência não é consentimento.
E é óbvio que a família que consente também tem responsabilidade, que inclusive a mãe dela estava no processo criminal, respondendo também. E foi absolvida também. Mas a gente precisa analisar o cenário completo da situação. Quando falta renda, falta acesso, falta políticas públicas na base, quem aparece oferecendo ajuda ganha influência. Influência sobre uma criança não é um simples detalhe. Se uma menina depende financeiramente de um adulto, isso não diminui a vulnerabilidade, isso aumenta. Pobreza nunca pode virar argumento para relativizar a proteção. Ah, mas ela disse que ele foi o melhor que tratou ela. Gente, isso precisa ser analisado com muito cuidado. Relações com grandes diferenças de idade envolvem desequilíbrio de poder. Crianças podem desenvolver vínculos emocionais com adultos que oferecem proteção, atenção, recursos, e isso não transforma a relação em algo saudável. Isso mostra dependência. Ela tinha outras experiências, e eu acho que esse é um dos pontos mais perturbadores também. Porque sugere que uma criança que já foi exposta a outros adultos, ela deixa de ser vulnerável. Mas a própria lei, ela não funciona assim. A vulnerabilidade é pela idade independente de histórico. E é muito feio, né, gente? Você ter uma justiça que fica indagando se a criança é tão vulnerável assim. Dá licença, né? O meu objetivo central com esse vídeo é, em hipótese alguma, tirar o foco da vítima. Eu não quero que essa discussão vire um papo de disputa ideológica. Eu quero deixar o foco aonde ele sempre tem que estar, né? Que é uma menina de 12 anos. Porque assim, enquanto a gente debate termos jurídicos, peculiaridades, interpretações, existe uma criança no centro disso tudo. E assim, diante disso tudo, o que mais me deixa revoltada, não só eu, mas acredito que a maioria dos brasileiros, independente do seu espectro político, o lado que você acredita, se é direita, esquerda, pra cima, pra baixo, a gente concorda em uma coisa: as crianças precisam de proteção. Então, por que um caso de uma menina de 12 anos gera tanto debate, gera tanta movimentação, sendo que é tão óbvio? Por que a gente precisa dessa movimentação toda para lembrar do óbvio? Por que algo tão claro para a nossa sociedade precisa subir instâncias, gerar intervenções, gerar pedidos de esclarecimentos, gerar manifestação pública? Tudo isso para garantir o básico. O caso foi decidido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e depois dessa decisão houve repercussão e atuação de outros órgãos públicos. Ou seja, o próprio sistema ele precisou se movimentar. E é aqui que entra a vergonha. Não é vergonha de um lado político, é uma vergonha institucional. Porque estamos falando de proteção à infância. Se a lei é clara, se a sociedade tem um posicionamento muito claro sobre proteger essa criança, por que ainda existe espaço para a justiça discutir se uma menina de 12 anos era vulnerável o suficiente? Porque o básico, direitos humanos, o básico, precisa virar debate. Não dá para transformar essa discussão se ele era provedor, se ele era marido, se eles tinham uma relação conjugal, porque nenhuma dessas situações transforma uma criança em adulta. Quando o foco sai da criança para a justificativa do adulto, alguma coisa está errada. Antes de encerrar, eu queria dar uma ênfase sobre uma das coisas que eu mais acredito falando sobre política, que é representatividade e a importância de nós mulheres termos mais representatividade na nossa política brasileira. Não sei se vocês sabem disso, mas entre os votos, a gente teve apenas um voto contra a absolvição do réu. E esse voto contra foi de uma desembargadora mulher, tá? E o restante eram homens e votaram a favor da absolvição. Eu não tô dizendo que mulheres sempre decidirão melhor que os homens. Não é isso. Mas é sobre a gente se perguntar, a gente se questionar. Quantas mulheres ocupam espaços de poder no judiciário? Quantas participam das decisões que impactam meninas? Feminismo
é política, porque fala sobre poder, sobre quem decide, sobre quem interpreta a lei. Quando a justiça começa a querer discutir se uma menina de 12 anos era ou não vulnerável o suficiente, a gente precisa parar, porque infância não é relativa, proteção não é negociável e política não é algo distante. Ela decide como leis são interpretadas. Se a gente não acompanha, se a gente não debate e não ocupamos esses lugares, outras decisões como essa continuam acontecendo.